Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo. Para você que nos assiste pela primeira vez, eu vou explicar como funciona esse programa. Se você já é habituê do nosso conteúdo, eu agradeço uma vez mais a sua participação. O programa Controle Externo fala sobre o dia a dia, o cotidiano, as atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a sua atividade fim, que dá nome ao nosso programa Controle Externo, bem como a outras áreas que são ligadas aqui. Muito mais que falar sobre o que fazemos, a gente fala com quem faz. Quem senta na cadeira do programa Controle Externo vem aqui para contar suas histórias, a sua vivência com o Tribunal de Contas, o seu cotidiano de trabalho, por que é importante estar onde está e fazer o que faz. Esse aqui é o grande mote do nosso programa Controle Externo, que vai ao ar toda sexta-feira, às 9 da noite, na Rede Alesp. Aqui eu já mando aqui os meus sinceros agradecimentos a todo o pessoal da TV Alesp, um pessoal muito bacana e muito generoso com o nosso conteúdo, e também ao pessoal coligado à Rede TCESP. São mais de 100 emissoras que recebem o nosso conteúdo para TVs Câmaras, também para canais comunitários do estado de São Paulo. Obrigado pelo carinho. E claro, uma das nossas maiores plataformas é o YouTube. Se você nos assiste através do YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, de curtir, de compartilhar o nosso conteúdo por um motivo simples. Nesse canal do YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você encontra tudo o que nós fazemos. Como assim, Fernando? Tudo? Sim. As sessões às terças e quartas-feiras, lives, cursos, eventos, palestras, documentários, reportagens, programas como o nosso Controle Externo e muito mais. Lembrando também que o nosso conteúdo está na podosfera mundial. Você, assim como eu, é amante de podcasts, pode nos procurar. Os nossos conteúdos estão nos principais agregadores disponíveis nos seus aplicativos e nos seus dispositivos, tá bem? Não deixe de ir atrás e de conhecer um pouco mais o que o nosso tribunal faz aqui, porque é muito importante esse trabalho e o cidadão tem que conhecer a importância do controle externo para exercer ele mesmo o controle social. Bom, o programa de hoje eu tenho a honra e o orgulho de receber um amigo que está aqui ao meu lado, diretor de serviços do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marcelo Amorim. Seja muito bem-vindo. Faz tempo que a gente está orquestrando a sua vinda para cá e agradeço a disponibilidade de ter um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Obrigado, Fernando, meu conterrâneo de Moca. Exatamente. E é um prazer estar aqui. Vou tentar fazer uma geral do que a gente faz aqui no tribunal. Você sabe, Marcelo, em primeiro lugar, sim, né, no conterrâneo de Moca, a gente já, aqui no Tribunal de Contas, vou cometer uma inconfidência, daria para montar um tribunal paralelo na Moca, né? São muitos os moquenses que estão aqui na unidade, tanto no prédio sede, como no anexo 1 ou no anexo 2 aqui na capital paulista. Realmente é um pessoal que mora todo mundo junto. A gente se reúne, a gente vai aos Jogos do Juventus, né? A gente confraterniza com tudo aquilo que a boa Moca oferece. Mas você sabe, Marcelo, que eu estava pensando sempre em trazê-lo aqui, porque esse programa já são mais de 70 edições que estão no ar, nessa que já é a quarta temporada, começou temporada 22, 23, 24 e agora a temporada 2025, passamos por vários aspectos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trouxemos aqui todos os conselheiros, nós trouxemos aqui auditores, membros do Ministério Público de Contas, diretores, enfim, todo mundo que faz esse tribunal aqui acontecer todos os dias nas suas áreas. Mas a sua diretoria, como eu disse no início, a diretoria de serviços, ela é muito importante porque é o que faz a roda girar, é o que garante que as coisas aconteçam. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso te apresentar, até porque também isso te credencia, acredito eu, a essa multiplicidade e variedade de coisas que a diretoria de serviços do Tribunal de Contas faz com a sua carreira, porque você já teve inúmeras experiências. Você entrou aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 2008. Isso. 2008. Então, já vai para 17 anos. Mês que vem. Mês que vem, em abril, completando 17 anos de casa, né? Você é auditor de controle externo na área da administração. Começou aqui na diretoria de materiais, quando era a área de compras, é isso, né? Isso, do tribunal. DM1. DM1. E aí foi passado para outras áreas, e desde 2015 está como o diretor técnico da divisão de serviços aqui, da diretoria de serviços do nosso tribunal. Tem formação em administração de empresas com especialização em marketing pela Universidade São Judas Tadeu, né?
tem formação técnica em mecânica industrial pela Escola Técnica Walter Belian e também, isso aqui eu não sabia, eu vim descobrir ontem no meu amigo Marcelo, licenciado pelo antigo Departamento de Aviação Civil como mecânico de aeronaves, especialista em motores convencionais à reação, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, helicópteros e estrutura de aviões. Marcelo, um cara que nunca parou, sempre foi inquieto e queria aprender as coisas, porque isso aqui é tudo mão na massa, né? Tudo mão na massa. Na verdade, vem da minha formação de nível médio, né? O curso de mecânica, naquela época, era integral, inclusive. Sim. Né? Então, você tinha bastante oportunidade de trabalho mesmo, inclusive os trabalhos de fim de ano eram trabalhos que você construía alguma coisa. E eu peguei gosto pela coisa, né? E sempre, assim, eu fui meio handyman, por onde eu passei. Qual fosse a atividade da empresa que eu estivesse trabalhando, quebrou alguma coisa, eu ia dar uma olhada lá e ver se dava para consertar, e normalmente eu dava um jeito de restaurar o funcionamento da coisa, né? Então, isso foi vindo durante toda a carreira. Mesmo quando eu trabalhava como administrador, eu sempre consertei as minhas coisas. Eu consertava telefone. Tinha o espírito de professor Pardal, né? Exatamente. Fazia, desfazia. Inventava. E aí você tem uma carreira como essa, passou por vários lugares, né? Na indústria, até na indústria, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né? Trabalhou com técnico laboratorista da usina de enriquecimento de urânio, essa experiência na metalmecânica, experiência administrativa, financeira, o que faz você vir, assim, não, agora eu quero tentar no setor público, né, uma carreira. Foi justamente isso, o ingresso no setor público? Se você for ver, o meu primeiro emprego foi no setor público, mas como foi naquela época da inflação galopante, né, e motivos familiares, eu tive que procurar um emprego fora do serviço público. Mas eu sempre pensei em eventualmente voltar. E eu, através de uma amiga minha, que trabalhou aqui no Tribunal de Contas, a Sandra, ela me deu a dica vai ter um concurso lá. Eu falei, vou arriscar, vamos ver se dá certo. A minha surpresa foi quando eu fui colocar na seção de compras, mas foi uma vivência boa também, eu aprendi a negociar. Foi uma coisa muito boa para até pessoalmente. Né? Parei de fazer negócios ruins na minha casa, né? Para vender carro direito. Isso. Né? Saber valorizar, saber negociar. Exatamente. Valorizar também o próprio trabalho. Sim. Né? Colocar preço no trabalho é uma coisa que normalmente você faz uma coisa que para você é fácil, às vezes você acha que não tem valor. Mas para você é fácil, mas para os outros é difícil. Exatamente. E aí você tem que saber valorar isso, saber dar essa olha, isso aqui, se eu faço o que eu faço é porque eu tive uma caminhada para chegar a esse ponto, para conseguir fazer com essa excelência, né? Acho que isso é fundamental. Exatamente. Para você é fácil apresentar um programa desse. Para mim seria um tormento. É verdade, é verdade. Uma dificuldade. É verdade. Agora, Marcelo, você então entra na diretoria de materiais e aí vai para a diretoria de serviços. São duas diretorias que eu queria falar um pouco sobre elas, né? E vamos falar, obviamente, mais sobre a sua atual, né? Que você é o diretor de serviços. São áreas que não são da atividade fim do tribunal, mas sem as quais nós não chegamos a fim nenhum. Não é isso? A gente brincava quando na DEM1, né? Fala assim, todo mundo diz que o foco tem que ser na atividade fim, e é verdade, porque senão perde o sentido disso aqui existir, né? Exatamente. Mas se faltar papel higiênico porque a seção de compras não comprou, vai dar problema. Vai dar problema. Muito problema. Então é isso, basicamente você é o suporte. A área de administração é o suporte para... Isso, para que tudo aconteça. Né? Exatamente, para as coisas funcionarem. A área de serviços é uma área que é comum a qualquer empresa, tanto privada quanto órgão público. Comparativamente, né, para exemplificar, é como se fosse o zelador e o síndico do prédio. Isso. O elevador tem que estar funcionando.
Tem que ter água na caixa d'água, a caixa d'água tem que ser limpa, eventualmente tem que ter serviço de limpeza. Isso. É basicamente isso. Você põe, não diria que seria a roda do carro, mas é o eixo. Sem eixo não anda, né? Exatamente. Você pode ter as rodas ali, mas precisa ligar as duas para o carro poder andar, né? E o que a gente faz é tentar maximizar o recurso, né? Porque a gente sabe que não só no Estado, mas nas empresas em geral, os recursos que não são especificamente da área fim, eles normalmente são reduzidos. Eu trabalhei em empresa privada há bastante tempo e é isso mesmo. Você não dá lucro, você não traz o resultado da atividade, né, para que a empresa, pelo motivo que a empresa existe, você é considerado custo. É uma visão que eu nunca tinha pensado. Então a tendência é que você corte isso. Vai cortando, corta. Se você não dá lucro, você é um custo. Exatamente. Você gera produto? Não. Então você é um custo. Agora, se você é um custo e não é bem utilizado, esse custo fica mais alto ainda. Então, às vezes, você tem uma redução ou de pessoal ou de material, costuma ser contraproducente. Né? Sem querer defender, não estou pedindo nada, antes que alguém ache isso. Mas a ideia é realmente isso, é com os recursos que a gente tem disponíveis, a gente poder fazer o máximo possível para o órgão continuar funcionando. É basicamente isso. E você considera, Marcelo, que deu para trazer muita coisa dessa sua experiência no setor privado para cá? Porque às vezes é uma coisa, isso eu já falei muitas vezes nesse programa para muitos outros convidados que sentaram aí, e assim como eu também, vim da experiência do privado para o público, né? É um choque, as pessoas, é um degrau. Não é um degrau, é um canyon, né? É um grande canyon de diferença, só que traz aprendizados. Você considera que olha, a experiência que eu tive lá, eu pude aplicar coisas ou desaplicar coisas para fazer funcionar hoje o que eu faço aqui? Olha, eu acho que é uma coisa realmente, é uma via de duas mãos, porque tanto coisas que eu aprendi aqui, elas podem ser aplicadas no setor privado, quanto as do privado no setor público. Porque a questão é uma mudança de filosofia. O setor público, eu dava esse exemplo, porque também uma das minhas passagens, eu trabalhei com empresa de software, né? E tem essa coisa de você querer sempre ser mais moderno, sempre estar em evolução. Por exemplo, a gente até comentava isso nessa empresa, normalmente em matéria de segurança de informática, por exemplo. O primeiro que adota, normalmente é o setor de financeiro, bancos. Depois passa para indústria e depois passa para o varejo. O último é o Estado. Por quê? Porque o Estado é lento? Não, porque o Estado não pode se dar o luxo de fazer uma coisa que não vai dar certo. Não dá para errar. Porque se errar, o custo para o país é enorme. Então você tem que só usar coisas que estão comprovadamente funcionando. Não dá prova. Foi testado ali, legal. Agora nós vamos pegar para fazer. Então é uma mudança de paradigma, de filosofia. Sim. É lógico que estamos falando de coisas que são vitais para o Estado, né? Agora, nada impede que, por exemplo, a gente mude o sistema de monitoramento aqui das mesas, coloque uma coisa mais moderna. Se não der certo, eventualmente, a gente volta. Sim. E outra coisa que o Estado nunca faz, você nunca joga nada fora. O Estado não tem essa capacidade, essa permissividade do erro, né? Você, nas questões estruturantes, não. Em coisas menores você consegue manobrar. E isso é importante para garantir que as coisas funcionem, né? Sim, isso é uma mudança que você tem que se adaptar. É a mesma coisa que deve ter acontecido com você quando você veio para cá. Sim, sim. Eu preciso de... Não, mas você precisa, mas não tem. Você tem que usar isso aqui. Funciona, isso. E o trabalho sai, não sai? Sai. Por quê? Porque você tem só que mudar o seu pensamento.
Então, eu acredito que o primeiro ano foi um pouco complicado. Assim, o choque inicial é muito grande. Inclusive, quando eu entrei aqui, como os processos ainda eram físicos, né? O problema é quando a burocracia sai do controle, né? Que eu acho que aqui a gente não tem esse problema. Eu não conheço outros órgãos. Eu trabalhei há 30 anos no Instituto de Pesquisa Nuclear, então eu não posso nem usar como comparação. Sim. Mas eu acredito que aqui a burocracia é relativamente ágil, principalmente para o cidadão, tá? Do que eu conheço do nosso trabalho essencial, eu acredito que os mecanismos de acesso foram muito simplificados nos últimos 15 anos. E a tecnologia conta muito para isso, né? Contribuiu muito. O acesso à tecnologia também do cidadão, hoje em dia é difícil uma pessoa que não tenha um smartphone que, por mais básico que seja, que não consiga acessar tudo que ele precisa, né? Minimamente. Agora, dentro da sua ação, diretoria de serviços, como é que a gente pode descrever o escopo da diretoria de serviços para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, e quais áreas, né, que aqui nós dividimos por seções, né, que ela abrange dentro do tribunal? Eu sei que é grande. São quantos servidores que você tem? Isso sem contar os terceirizados. Depois você me conta dos terceirizados. Em números absolutos. Os servidores, hoje nós temos 30. Tá? E a ideia é que, na verdade, a gente vá passando de executores de serviços, né, para supervisores de serviços. É uma tendência que o Estado tem tido. Tem prós e tem contras, né? Mas eu acho que é irreversível, vai ser isso aí. Vamos ter que ser pessoas que são capacitadas a entender o trabalho que é feito, mas elas não necessariamente vão ter que fazer o trabalho. Isso aí já acontece com cooperagem, né, com o serviço de limpeza, mas o meu pessoal acompanha os serviços, na medida do possível, de perto, né? Nunca nós vamos ter um efetivo suficiente para acompanhar os serviços de forma assim, detalhada. Tanto que é uma solicitação que a gente faz para os nossos colegas, né, que são os nossos clientes, na verdade, é que toda vez que você vira alguma coisa errada, mesmo que não te afete, comunique. Porque a gente não tem como vistoriar tudo 24 horas por dia. Sim. Né? E a gente tenta atender da forma mais rápida possível. Desde que eu entrei na diretoria, eu fiz alguns ajustes, algumas modificações, que é realmente para facilitar a forma como a gente pode atender. Eu lembro de já ter conversado com vocês isso aí, em uma outra oportunidade. Quando a gente pede para a pessoa, por exemplo, enviar um e-mail solicitando o serviço, é para controle do serviço que é executado, inclusive por terceirizados. Se eu não tiver o registro, depois fica difícil de eu quantificar o que eles estão fazendo, como. Mas, se for uma coisa urgente, pode ligar. Inclusive, meu telefone, o meu número de celular é conhecido, acho que por 90% da casa, por causa da pandemia. É verdade. Né? Que durante a pandemia, a diretoria de serviços esteve aqui. Como é que foi esse período? Como tudo na vida. Inesperado. Depende de como você olha. A parte de saúde foi uma desgraça só. Né? Eu não conheço ninguém que não tenha perdido alguém próximo, um amigo. Né? Mas em matéria de trabalho foi a época que o nosso trabalho mais rendeu. Porque não tinha ninguém aqui, a gente não precisava parar ninguém. Olha, você pode sair daqui para a gente fazer o serviço? Nós vamos dar uma manutenção em tal coisa, exatamente. Arrumada ali. Então a gente fez muita coisa durante a pandemia. Mas foi um período estranho, porque eu perdi a noção do tempo. Eu não consigo, durante a pandemia, eu não consigo situar as coisas no tempo. Uma coisa que, não sei se aconteceu só comigo. Como se fosse um pacote só, viveu aquilo... fosse uma semana, isso, por exemplo. Isso. Isso aqui aconteceu antes disso ou depois? Eu perdi o referencial. Olha, uma dinâmica temporal. Interessante. Foi uma coisa estranha, porque os dias ficaram muito iguais.
Eu acho que essa percepção, você deve comungar com mais pessoas, viu, Marcelo? Porque realmente é um período que a gente não lembra como foi, o que veio, realmente é isso, é um pouco. Mas isso foi antes ou depois daquilo? Né? Parece que 20, 21 virou uma coisa só, a gente, enfim, não teve muito a comemorar. Bom, e Marcelo, a sua área está absolutamente em tudo. Quando a gente tem um evento, quando a gente tem uma sessão do Pleno aqui, quando a gente tem alguma outra atividade, conta pra gente. Que eu me lembre, você vai me dizendo se eu estiver equivocado. O serviço de telefonia, nós temos aqui, inclusive para fazer esse programa, o serviço de áudio e vídeo da casa, que cuida das transmissões do plenário. Nós temos limpeza, cooperagem, me conta. A diretoria ela é estruturada, na verdade, em 5 seções. A DS1, que é manutenção e reparos. Ah, verdade. Marcelo, minha cadeira está ruim. Minha cadeira está ruim. Eu sento, ela está descendo. Está entrando água. Choveu, está entrando água aqui. Exato. Meu ar-condicionado não funciona. Meu banheiro entupiu. É por aí. É como se fosse realmente uma manutenção predial, na verdade. Né? Só que a gente também, até porque nós temos um pessoal bastante eclético na diretoria, o meu chefe de manutenção hoje em dia, ele era da manutenção de um hospital em Diadema. Então é uma pessoa que está acostumada a trabalhar rápido e com o que tem em mãos. Porque não dá para deixar esperando e nem sempre vai ter o recurso que gostaria de ter. Exatamente. E a gente faz desde reparo mesmo até, como você deve ter visto, a gente faz algumas pequenas obras, na verdade. Modificações, ajustes, tudo em prol de melhorar o fluxo de trabalho, né? O fluxo das pessoas no prédio. Às vezes melhorar alguma coisa no trabalho especificamente da pessoa, fazer uma adaptação. Por exemplo, se a pessoa tem uma necessidade especial, tem a DS2, que é a áudio e vídeo, e apoio a eventos, né? A DS3, que é zeladoria e conservação. A DS4, que é suprimentos. Então, onde a gente guarda todo o material que a gente usa. Né? Porque foi uma coisa que foi feita porque era fala de burocracia, né? Os nossos materiais chegavam no almoxarifado e cada vez que a gente precisava de um prego, tinha que ir no almoxarifado, pedir o prego no almoxarifado, fazer o requerimento. Então é para melhorar essa dinâmica. Exatamente. Então, inclusive, todo o material foi passado paulatinamente, todo o material, não só de manutenção, mas também de copa, é essa área que cuida. Então, o controle ficou melhor, as previsões, né, de consumo também melhoraram por causa disso. Nós reduzimos em 70% o número de itens que a gente tinha. Então, são coisas assim que a gente foi pensando em melhorar, né? Então, essa sessão está aí para isso. E a DS5, que é a nossa gráfica. Poxa, que eu também, como comunicação, estou sempre ali usando o serviço da nossa gráfica. É uma gráfica que hoje ela é bem reduzida, o escopo da gráfica, mas o chefe da gráfica é da época da litografia, provavelmente. Muito. Entende tudo, né, dessa qualquer área, coisa, dessa arte, né, do serviço gráfico. Exatamente. Então, muitos aqui nós temos dentro da comunicação, né, um trabalho muito pesado junto ao Observatório do Futuro para a sustentabilidade. Então, nós reduzimos muitos impressos, né, mas alguns eventos requerem coisas mais simples. Então, nós reduzimos o que eram cartilhas para folders com QR Code, onde a pessoa vai acessar, né? O que poderia ser um outro grande uso de papel para cartazes informativos com QR Code, e a nossa gráfica aqui consegue sempre atender esse trabalho também que fica dentro da diretoria de serviços. Então é uma gama variada, né, que você tem. Sim. E servidores com perfis diferentes, né? Pelos serviços diferentes. São serviços assim que a pessoa precisa aprender a gostar. Se ela não é da área, ela precisa aprender a gostar de trabalhar com aquilo, né? Isso aí já aconteceu. De
a gente recebeu um servidor novo, aí faz uma entrevista, fala assim, bom, vamos experimentar aqui, ver se dá certo. E a maioria das vezes tem dado certo. Uma das coisas que aconteceu quando eu fui para a diretoria de serviços, como a gente é espalhado, né? Tem a gráfica fica no terceiro subsolo. Áudio e vídeo aqui no plenário. A DS1, a manutenção fica no segundo subsolo. A DS4 também é no segundo subsolo. Eu tive a ideia de fazer o seguinte, os chefes, na verdade, não ficam nas áreas, eles ficam lá comigo. Então, exceção da gráfica e do áudio e vídeo, porque é muito específico, não tem como eles ficarem lá em cima, né, comigo. Então, na verdade, todo mundo que está ali, a sala também não tem divisórias, sabe o que está acontecendo em todo lugar. É verdade. Então, se por um acaso alguém, o chefe de manutenção, por exemplo, está acompanhando um trabalho e aparece alguma coisa, alguém faz uma pergunta, por exemplo, e aquele serviço que ficou pendente, qualquer um, na verdade, sabe posicionar. Foi uma coisa que eu fiz por acaso, na época. Na verdade, foi uma medida provisória que acabou virando lei. Isso, essa MP colou bem. Exatamente. E eu tenho mantido até hoje. Gostaria que fosse possível manter os outros dois chefes também juntos, mas não é inviável. É inviável. Agora, Marcelo, uma coisa que eu acho interessante dos trabalhos que vocês fazem aqui, óbvio que, como você disse, muita coisa demanda contratação externa, enfim, mas aqui não parece, não tem aquela cara de repartição pública, eu detesto esse termo, né? Uhum. Nós acompanhamos muitas reformas que estão sendo feitas, ainda estão sendo feitas no nosso prédio sede, onde você entra, não parece que você está no órgão público, porque o órgão público, parece que o que era público tinha que ser sempre o de menor preço, logo o menor preço a gente denota menor qualidade, então parece que tudo tem que ter uma mesma cor, tudo tem que ter uma coisa assim, é o que tinha ali, tudo de segunda linha, que é só para... Não, nós temos, isso eu falo também com o pessoal da área de tecnologia, que nós temos excelentes equipamentos de tecnologia, computadores, notebooks, os nossos equipamentos audiovisuais. O setor público parece que amadureceu nesse sentido, né? E isso a gente vê aqui na sua atribuição, na atribuição da tecnologia, na atribuição da comunicação, um sentido de modernidade, até para falar desses nossos 100 anos que nós vivemos no ano passado. Você tem essa sensação também? O tribunal, na verdade, nos últimos, como eu falei, nos últimos 15 anos, eu percebi uma grande mudança de modo de ver. Uhum. Eu acredito que é muito também por causa das pessoas novas que acabam vindo, porque teve uma renovação enorme do quadro. Sim. Né? Então as pessoas vêm com ideias que às vezes são factíveis, às vezes não são. Como a gente falou no começo. O pessoal vem na iniciativa privada, acho que, nossa, colocar uma novidade aqui é uma boa coisa. Às vezes não é, precisa de mais tempo para amadurecer, porque aqui é um órgão público, sim, né? Mas a pandemia, inclusive, foi responsável por uma boa parte das alterações que foram feitas, principalmente de layout na casa, né? O conceito de você ter estação de trabalho, não uma mesa, aquela coisa de repartição pública. Eu tenho uma mesa, eu tenho um armário, eu tenho uma prateleira atrás de mim cheia de processo. Aquele arquivo suspenso. Arquivo suspenso. Só que a pandemia mudou os andares que foram reformados recentemente, já são pensados assim. Armazenamento de documentos em nuvem. Você não tem volume de papel. Não, e isso aí é realmente uma mão na roda. Agora, em questão do design, uma vez a cada 2 anos, a gente pinta todo o tribunal. Uhum. Então, uma vez a cada 4, por exemplo, a gente pode mudar a cor. Né? Aquilo lá você também não precisa ter estoque. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, você vai lá e compra aquela tinta. E fica muito mais fácil de você fazer o gerenciamento de estoque, não joga coisa fora. Que o desperdício é um custo muito alto em qualquer lugar, não é só no Estado. Na vida. Quantas vezes você comprou uma coisa e,
quando foi usar, ela estava vencida. Não, isso né? me irrita profundamente. É jogar dinheiro fora, falei da sustentabilidade, é ser antissustentável, poderia estar sendo utilizado por outra pessoa, né? Poderia estar fazendo benefício para outra pessoa. Isso aí faz todo sentido. Falando em sustentabilidade, inclusive, antes do tribunal até começar a abraçar as ODS, etc. E tal, uma das iniciativas da administração foi, tinha pouco tempo que tinha lançado, pouco tempo em relação ao Estado, né? Lâmpada de LED, Sim. Nós começamos a substituição de todas. Nós levamos 2 anos, mas faz muito tempo que a gente não tem lâmpada que não seja LED. Tem, como sempre, alguns lugares que a lâmpada é ainda incandescente, porque a LED ali não funciona, não daria certo, mas 99% da casa funciona com lâmpadas LED. Eficiência energética, economia. Sim. Tem muita coisa para a gente tratar, Marcelo. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria agradecer porque eu falo sempre que a diretoria de comunicação atende toda a casa, né? Nós atendemos todos os conselheiros, né, a presidência, atendemos as diretorias, mas é óbvio que você tem isso muito mais do que a gente, né, de atender a casa toda, porque desde o momento que, se você está assistindo esse programa, tem um dedinho da DS. Se você liga aqui no Tribunal de Contas, tem um dedinho da DS. Se você veio aqui a um evento, foi lavar as mãos no banheiro, tem o dedinho da DS. Tomou um cafezinho, enfim, qualquer coisa, de fato, tem essa passagem aí por vocês. Então eu queria agradecer mais uma vez, porque além de um colega de tribunal, tornou-se um amigo, é um vizinho, inclusive, né? Quando eu falo vizinho, vizinho mesmo, gente. Vocês não fazem ideia da nossa... Do quão próximo. Do quão próximo, da nossa querida Moca. Agradeço muito, em nome do tribunal, o trabalho de vocês. Vida longa à diretoria de serviço. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar a diretoria de serviço, inclusive para casa, né? Aproveito para me desculpar aqueles para quem eu, às vezes, fico devendo um serviço, né? Mas eu acho que, em geral, a gente atende todo mundo adequadamente, num tempo razoável. É isso. Marcelo, obrigado, sucesso. Obrigado sempre. você. Valeu. E para você que nos acompanhou até agora, aqui no nosso programa Controle Externo, também fica o meu agradecimento. A gente volta na semana que vem com mais um episódio inédito e mais histórias para contar. Tchau!